Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mindcast. Olha, esse canal tá ficando muito legal, viu? Cada semana, não é porque eu faço o canal não que eu tô falando isso pra você, mas é que nós estamos criando alguns temas diferentes aqui e cada tema tem sido uma surpresa. E o tema de hoje não é diferente, né? Eu já tinha a ideia de algum tempo de convidar amigos que já passaram aqui pelo Mindcast pra gente bater um papo bem legal e de repente veio aqui para estrear esse movimento de hoje o Danilo Morgado e o Marcelo Paro. E olha, putz, esses dois caras são feras, eles já estão aqui, eu já vou chamar vocês já, viu, meus amigos? E de repente, na construção dessa ideia, o Marcelo e o Danilo sugeriram um tema muito interessante para a gente bater um papo à luz da expansão de consciência, de uma visão mais sistêmica. Então, eu vou convidá-los a entrar aqui com a gente para a gente bater um papo sobre masculinidade positiva. Esse tema que é um tema, de certa forma, que está tão forte, né? Com toda essa questão hoje do feminismo, de toda essa confusão que tem sido feita. Tenho certeza que você que vai acompanhar aqui com a gente vai gostar muito dessa live. Vou convidá-los para entrar aqui. Sejam bem-vindos, meus amigos. Quero convidar você também que está assistindo aqui para você se inscrever lá no YouTube. Extremamente organizadas lá. Você consegue assistir em segundo plano. De repente você tem o hábito de acelerar um pouquinho a live. Pode acelerar também. Já fica muito mais fácil de você conseguir. Aê, eles aí! Fala pessoal, E aí, senhores, tudo bem? tudo bom? Tudo Como é bom? que tá a Tá melhor transmissão aí para agora. vocês aí? Bom, prazerzaço estar aí com vocês, viu? Brigadão. Que legal. Um assunto excelente para tocar umas ideias hoje. Vamos aprender muito entre nós aqui, viu? Ó, Danilo, Marcelo, eu acho que quem mais prazer vai aprender conhecê-lo, aqui. meu irmão. O prazer foi meu, cara. É um encontro aqui de gigantes, cara. O trabalho de vocês dois é sensacional e para mim é um prazer aqui estar com vocês dois. Gratidão. Pô, sejam bem-vindos. Eu falava aqui no início da live, né? E eu acho que É, uma coisa que tem sido muito bacana aqui no canal, desde que começou, Marcelo e Danilo, praticamente desde o começo, que já tem live com vocês, teve duas lives com o Marcelo, uma a gente perdeu, né, Marcelo? Depois fizemos puxa, outra. que pena, né? Danilo já tem mais duas também, vocês já são de casa já, meus amigos, sejam bem-vindos. E a ideia de fazer esse movimento aqui de conexão, de encontros, né? A princípio eu pensei assim, será que tipo, eu vou ter uma ideia de jogar temas antagônicos, né? Eu vou trazer de repente aqui pessoas que são de ideias contrárias para a gente debater, mas aí eu falei, não, eu acho que de repente não. Quero trocar ideias sobre algum tema. E quando você trouxe esse tema, Marcelo, poxa, eu achei um tema super relevante, porque você, na verdade, me deu um insight muito bom e vou dizer para vocês que esse movimento com vocês hoje vai direcionar todos os outros daqui para frente, porque Puxa, é muito sensacional para mim a ideia de trazer pessoas que estão estudando, que estão buscando conhecimento, e acho que posso dizer em nome dos senhores também, que fica aqui para vocês, não somos donos da verdade, vamos colocar aqui unicamente as nossas posições, as nossas ideias sobre esse tema, a nossa visão, tá? Mas vale lembrar que o seu jeito é o jeito certo, pega aquilo que fizer sentido para você, desconsidere e fica com a nossa intenção positiva. Mas a ideia hoje é conversar assim, sobre a masculinidade positiva e tem muito pano para manga aí, né, Marcelo? Mas olha, puxa, tem sim. eu quero passar a bola aqui para você primeiramente, depois para o Danilo. Traz para a gente, de repente, você trouxe esse tema para a gente. Eu queria, de repente, ver como é que está sendo a tua abordagem, o que você tem percebido sobre isso, Marcelo? Fica à vontade para se apresentar. Sejam bem-vindos, meus amigos. Tá. Bom, pessoal, eu peço licença aqui, eu sou Marcelo Paro, eu sou homem coletivo, trabalho como homem coletivo, que é o nome do meu projeto. Eu peço licença, permissão para trocar uma ideia com vocês, todos que estão entrando agora aí, dos outros canais dos irmãos aqui, tá? Danilo, irmão, prazerzaço aí, cara, puta que da hora trocar ideia com você, muito da hora. Sempre tem um irmão aí que tá na correria, fazendo o melhor que pode, é com esse que eu me identifico, cara. Então, prazer estar com você também, o Alex já é brother, old school, desde 2019, tá? Esse assunto de masculinidade está na minha mente faz algum tempo já, sabe? Porque sempre que... Na verdade, ele chegou através do assunto paternidade. Como eu trabalho como tatuador há muitos anos, e existe umas tatus que são muito feitas quando nasceu um filho, os pais vão fazer alguma tatuagem para o filho, tá? E é sempre as mesmas tatuagens, as tatuagens que a moda tá lançando, o que está em alta, né? E aí, como eu já estava em autoconhecimento nessa época, aplicando mentoria, aplicando o autoconhecimento nas pessoas antes de fazer tatuagem, eu falava, cara, por que você não faz uma tatuagem em você
que vai potencializar você para você ter o teu filho, né? Ele fala, pô, mas como assim, né, cara? E entrava, esse masculino dele ficava muito ferido, muitas vezes, às vezes com raiva, às vezes magoado, e muitas vezes abria os olhos e despertava alguém lá dentro, falava, meu, e porque vinha a pergunta, você está tendo filho agora? Quantos livros você está lendo? O que você está vendo sobre educação de filhos? Está vendo documentário? O que você está fazendo? E geralmente nunca ninguém estava fazendo nada. Uma pequena porcentagem tinha lido um livro em determinada época, ou no máximo isso, né? E tipo 80% ficava reativo. Então a pessoa ia embora e não voltava mais, né? Então, tipo assim, o assunto não ia adiante, mas os que ficavam sempre frutificavam, né? Quer dizer, entrou paternidade, entrou masculinidade depois. Eu comecei a ver esse assunto sobre o masculino tóxico, o masculino que é saudável, que está se entregando mais, o que está se entregando menos, as estatísticas dos suicídios entre os homens, e toda aquela questão que tem hoje na internet aí, em muitos livros também, sobre o homem e o que foi feito com ele, com o patriarcado, para se tornar tão tóxico atualmente, a ponto de cometer atrocidades contra eles mesmos e contra os que estão em torno deles, principalmente as mulheres, né? Então foi aí que começou. Ótimo. Você não sabe quantos insights me veio aqui. Você falou assim, eu vou estudar, vou pegar esse tema e tal. Eu falei, bom, já que o Marcelo ele vai estudar, o Danilo também vai olhar, eu vou pela intuição, né? Porque eu acho que assim, eu trabalhando com treinamentos, eu posso dizer para vocês assim que 90% do meu público sempre foram mulheres, né? Sempre foram. E eu aprendi muito, cara, muito, porque a gente tinha imersões em que nós entrávamos 10 mulheres e a gente estava ali 2 dias compartilhando história de vida, vendo muita coisa, vendo realmente a importância do papel de pai, papel de mãe, a importância da energia masculina no sentido de proteção, direcionamento, tá? E a gente vai expandir mais sobre isso, mas essa completude, na verdade, que é o ideal, porque eu acho que quando a gente olha aqui não tem melhor nem pior, né? Eu acho que, Exato. trazendo à luz da expansão de consciência, a gente fala de polaridades, e o masculino e o feminino têm uma importância de igual quando conhecem os seus papéis, né? Exato. E parece que a gente está vendo uma polaridade muito grande de coisas que estão acontecendo e que talvez seja um processo, porque eu acredito muito no crescimento do processo sistêmico, então eu acho que vai para um extremo para voltar para o equilíbrio, né? Porque, obviamente, tanto a masculinidade em excesso como o feminismo, isso vai gerar processos que vão gerar disputas, e a gente não está aqui para disputar, né? Danilo, seja bem-vindo aí. Como é que as tuas reflexões iniciais sobre esse tema? Primeiramente, agradecer vocês pelo convite. Marcelão, é um prazer estar com você, Alex. Show de bola. Assim, o que eu pude perceber é o seguinte, a parte da masculinidade tóxica, cara, ela vem de um processo onde é gerado um comportamento coletivo, cara. Então, tipo assim, é como se ela se torna algo até inconsciente, porque é a repetição da repetição da repetição da repetição que acaba sendo natural para o homem abordar esses aspectos. E tem como característica exaltar a parte física do homem, dando a ele a sensação de superioridade, e ao mesmo tempo, cara, ele é como se inibisse a sua possibilidade de expressar, de definir suas emoções. Aí eu fico me perguntando, se o nosso cérebro ele é racional e emocional e você fecha um lado para uma parte, o que acontece? É uma panela de pressão, cara. Porque para que você esconda uma emoção, você precisa usar outra emoção. Então, o cara, para não abrir a sua fraqueza, o que ele faz? Ele sente vergonha, ele vai se sentir empoderado, orgulhoso. E aí, ele vai criar uma psicossomatia dentro do ser dele, do comportamento dele, gerando atritos internos e com a sociedade. Aí você vê infinitas possibilidades de resultados negativos. E principalmente quem acaba sofrendo demais com essa situação da masculinidade tóxica são as mulheres, cara. Porque na cabeça do homem ele é superior. Alex, você sabe que eu vim de uma família evangélica de berço de 4, 5 gerações. Meu avô foi presidente da Assembleia de Deus. E olha que interessante uma coisa que eu estava pesquisando, cara. A Bíblia tem uma palavra que ela fala assim:
o homem é a cabeça e a mulher é a cauda. O problema é você colocar isso na cabeça da pessoa e me explicar as coisas. Quando você olha essa parte, qual que é a ideia que você tem? Que o homem é superior à mulher. Mas, na verdade, se você pegar a neurociência, você vai ver que o lado do cérebro lógico do homem é mais pendente do que a mulher, que usa mais o lado emocional. Isso não significa que é uma regra, mas significa que as mulheres têm a capacidade de ser mais sensíveis do que os homens, e os homens usam a lógica. Se você pegar, por exemplo, você dando uma bronca numa criança, geralmente o pai é mais incisivo do que a mãe. A mãe é mais sentimental. Mas isso não significa que pode haver esse equilíbrio ou ser ao contrário também. Quando eu olho essa parábola, eu entendo o seguinte, que o homem ele tem a parte racional para fazer a parte provedora, e a mulher, como cauda... O que a cauda faz no animal? Ela é o equilíbrio, velho. E o equilíbrio emocional dentro da nossa família, ela é fundamental. Muitas vezes o homem só age com a razão e não tem o lado da emoção aflorado. Então, esse casamento é muito bom. Esses papéis, quando se juntam, são extremamente importantes. O problema é como é passado a informação. Aí vira uma regra, a regra vira algo incisivo, cara. Sim. Eu tenho uma questão aqui que eu quero trazer para os senhores, depois eu vou colocar o meu comentário, mas eu queria saber, assim, pela minha intuição, eu tenho uma ideia, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Quando a gente fala em termos dessa masculinidade, eu sou bem sincero para vocês que eu não fui ver tecnicamente a diferença entre masculinidade e machismo, mas acho que a masculinidade, no extremo, ela deve conectar com essa ideia de machista, vamos dizer assim, ideia mais comum mesmo, daquela pessoa que acha que é melhor, que é mais forte, o brigão, aquela ideia clássica, né? Mas toda essa ideia, todo esse conceito de superioridade masculina, será que isso não tem a ver com até mesmo a ideia de um Deus homem? Eu queria fazer uma pergunta bem provocativa mesmo, sabe? Qual a opinião? Qual a tua Danilo, opinião, Marcelo, sobre isso? Pode ser você, cara, eu Marcelo. acredito que já começa por aí, pô, Alex. Já começa por aí, tá? Eu identifiquei em mim, eu estou estudando, Marcelo tá travando só para mim ou para você também, Danilo? Tá travando também aqui para mim. praticando essa questão, né? Porque desde faz um tempo já, sabe? Menino, né? Já começa por aí, cara. Ou Marcelo, dá uma já olhadinha na começa por net, tá aí, né? travando, não tô conseguindo te Então, entender. Tá travando bastante. que Travou. Travou do o Deus Marcelo. é o Não homem. tô escutando aqui. Eu acho que ele nem tá me ouvindo. Marcelo, dá uma olhadinha, eu vou passar aqui pro Danilo, enquanto isso, pode ser que ele volte falando porque ele não tá me ouvindo. De repente dá uma Então, reiniciadinha aí, tava travando um pouco o Danilo também, tá ouvindo? né? Voltou. Como que tá Tá aí? travando ainda. Tá? Tá travando bastante pra gente. Bom, Você tá... tá, eu Traz, tô ouvindo. traz aí pra mim, Danilo, então, por enquanto aqui, de repente é só uma Isso. estabilidade de volta aí. Como que é a tua visão sobre isso? Existe influência na ideia de um Deus homem, nessa questão de machismo, masculino? Como é que você vê isso? Eu acredito que sim, Alex, porque Deus ele é algo que é usado como uma simbologia, né? Se você parar para analisar, ninguém viu Deus. Nós temos a ideia e a imaginação do que é Deus. A palavra de Deus fala que Deus é nossa imagem e semelhança, mas isso não significa que ele tem a nossa forma. São coisas completamente diferentes uma da outra. E a forma como a maioria das pessoas pintam Deus é como se fosse um homem que está sentado numa cadeira com um martelo na mão, pronto para julgar o que é certo e o que é errado. E não necessariamente é dessa forma. Ninguém tem a certeza absoluta que é disso. O meu ponto de vista, de acordo com todos os meus estudos, Deus ele está mais para um lado de consciência do que uma forma física que vai te julgar ou não. E se você pensar em um Deus masculino, o que é o feminino então? Entende? Então a partir daí você já começa a ter determinações e pré-julgamentos
de coisas, de situações que desempenham na cadeia evolutiva do machismo e do masculinidade tóxica, cara. Tóxico, por que que é tóxico? Porque todos os comportamentos gerados através deste movimento oprime, cara. Oprime, reprime, é superior, deixa inferiorizar o outro lado. Por exemplo, eu estou falando isso para você das mulheres, mas o homem que é homossexual, dentro da masculinidade tóxica, ele é inferior. Ele não é respeitado. E é homem, entende? Inclusive, essa parte da homossexualidade, dentro da masculinidade tóxica, cara, sim, não tem conversa, entende? Não tem Sim, respeito. É como se sim. fossem símbolos, Alex. A gente vê isso desde quando a criança nasce, por exemplo. O fato de você separar e determinar o que a criança quer brincar quando ele é neném, você já está inconscientemente gravando papéis nele. Ó, a cor rosa existe, a cor azul existe, mas quem é que definiu que o rosa é para mulher e o azul é para o homem? É a Sim. sociedade, cara. Não, existe, não é uma tabela pré-estabelecida com valores e regras para você determinar isso ou não. Eu, por exemplo, estou usando azul agora, mas se eu estivesse usando rosa, existem homens que só pelo estar usando rosa iria julgar que eu sou homossexual. Sim. Você vê que, na E, verdade, esse comportamento gera uma neurose, cara? e é o julgamento do julgamento, né? Primeiro, ele ia julgar que você é homossexual, julgando que você ser homossexual já seria um problema, né? Exato, Né? exatamente. Pessoal, desculpa. Ah, perfeito. Desculpa, Chegou eu na hora certa. coloquei no 4G aqui. Você só trocou de ladinho aqui, ó. Você tava do meu lado da tela direita só para esquerda. Tá tudo bem, Ah, vamos é? embora lá. Como que é a tua visão sobre isso, Marcelo? Cara, eu acho que começa por ali também mesmo, tá? Do Deus homem, né, cara? Eu mesmo já tive medo de Deus. O Danilo falou que veio de família religiosa, eu também vim. Eu lembro que muitas vezes eu até chorei de medo de Deus, porque, cara, era difícil para mim como criança, sabe? Essa questão do Deus bravo, aquele cara que ia me bater de alguma maneira, me punir, né? E eu não podia nem ter nenhum pensamento ruim. E como é que a gente vai ter pensamento ruim no mundo que massacra a gente com um sistema de crenças, destruidor, né? É um combate, é injusto, né? Então, eu Sim, acredito que já começa por aí, com o Deus, né? O Deus tem que ser masculino. E, cara, é fogo, cara. Eu acredito que assim vai. E a construção social do sistema de crenças da familiar, religioso, e todos que existem aí, vai transformando a nossa criança interior a princípio ali, e depois aquela repetição de coisas vai nos machucando. E eu acredito que esse é bem o começo mesmo, viu, cara? Bem o começo. sim. Putz, eu super concordo, Marcelo. Eu acho que eu trouxe essa questão para vocês porque eu acho que quando a gente fala desse processo, a gente começa a realmente a falar de algo que já vem tão incrustado na cultura da gente, na cultura da história, de uma certa forma, né? Porque eu honro, respeito todas as religiões, eu acho que todas elas têm um propósito iluminado, né? E uma coisa é o que elas são hoje, e uma coisa é o que elas foram no passado, né? Pô, se você pega toda a história medieval, o começo de toda a questão do catolicismo, de todo esse processo, lá atrás houve muita influência e manipulação, e isso é muito claro de se ver, né? É muito, muito. Acho que quando você começa a estudar todo esse processo, você começa a ver isso muito claramente, como, mesmo às vezes, quando você acha que você não está sendo, de repente, machista ou tendo um extremo, na verdade, algumas crenças já são tão enraizadas que sim, né? Porque eu acho que é aí que tá. Isso tem muito mais a ver com a questão de talentos e habilidades do que necessariamente que tem uma coisa, a coisa do gênero ela é meio complicada, né? Eu acho que até com relação à questão de Deus é isso. Quem tem que atribuir um gênero a Deus? Sendo que gênero tem muito mais a ver com a nossa condição em termos de reprodução do que em termos de consciência. Né? Eu preciso de um feminino, de um masculino, senão não tem reprodução. Então, logo temos que ter gênero. Mas aí dá a pensar que o criador de tudo isso tem um gênero A, um gênero B, e também tem uma questão muito interessante, porque a gente começa a estudar a mente humana, e quando você vai mais profundamente, acho que eu já até cheguei a falar isso em algumas lives,
cara, se você for atribuir um papel de gênero a Deus, faria muito mais sentido atribuir o papel feminino. Porque é o Com feminino que certeza. nós determinamos ao nosso inconsciente. E quando a gente pensa no nosso inconsciente, a gente pensa numa expansão muito maior do que a mente racional e cognitiva que seria desenvolvido. O que me faz pensar que parece que ao longo da história, a impressão que eu tenho sobre esse tema é que alguém lá atrás, muito tempo lá atrás, já tinha uma visão muito clara sobre todo esse processo aqui, exatamente por medo é que criou essa ideia de submissão puxa, porque, cara, o potencial da sensibilidade do feminino, ele é muito grande, tanto que também já disse em outras lives aqui, quando eu comecei a minha profissão, não tinha como exercer a minha profissão sem desenvolver a energia feminina. Porque eu era muito analítico, cara, eu era muito racional, e se eu sou racional, eu vou ficar limitado ao que as suas palavras me dizem. Eu não consigo ouvir na essência, ter uma sensibilidade, conectar, porque isso é atributo do feminino. Então, eu acho que essas polaridades conectadas, elas têm uma forma muito positiva, porque me parece que no mundo externo, a gente fala de opostos, masculino e feminino, como complementares. Talvez a palavra nem seria oposto, a palavra seria complementar. Só que é claro que em termos de afinidade de ideia, é a mesma coisa. Então, acho que todos nós aqui temos relacionamentos com cônjuges. Nossos cônjuges têm comportamentos, muitas vezes, numa polaridade totalmente extrema à nossa. Mas em termos de afinidade externa, a conexão é uma. E é aqui que você tem uma somatória muito forte das partes. Porque acho que se o que você trouxe, Marcelo, aqui, para mim faz total sentido, na verdade, a gente tem muito mais homens sofrendo por questão emocional do que as mulheres, por elas terem abertura. Porque quem não cresceu aqui com aquela ideia assim, falar de sentimento é coisa de mulherzinha. Então, eu tenho que ser desculpa o termo, tenho que ser um fodão todo o tempo. Né? Indestrutível, imbatível. Pô, isso é uma tremenda insegurança, né? Infelizmente, o pior é que isso aí indica muitas vezes que tá com falta do colo da mamãe. Faltou proteção. É muito doido isso, né? E você pega, por exemplo, Alex, você quer ver um livro excelente, cara, que se encaixaria perfeitamente, não só nesse assunto, mas em todos os aspectos energéticos da vida, cara, é o livro I Ching, que significa o livro das mutações, cara. O I Ching, ele conta a história de um círculo. Ele está dividido em 64 partes. E essas partes, ela vai do extremo masculino até o extremo feminino e todas as variações dessa junção, dessas complementariedades. O que acontece? Quando você começa a estudar o I Ching, você percebe a forma como a energia se manifesta nas coisas. Quer ver um exemplo? O homossexual do lado masculino. Ele é um homem que ele tem a energia da sensibilidade muito mais do que um homem hétero. Por quê? Porque ele desenvolveu essa característica a mais. Quer uma prova disso? Homens homossexuais têm muito mais facilidade de fazer amizade com mulheres e entendê-las. Porque a sensibilidade da mulher se equivale à sensibilidade dele porque ele desenvolveu esse lado mais do que um homem totalmente racional. E da mesma forma acontece do lado oposto. Quando uma mulher ela é homossexual, mas ela está voltada muito com a energia masculina. Ela joga bola com os caras, se bobear alguma treta, sai na mão, não é? Cara, a energia, vamos dizer assim, a forma que a energia se troca e vai fazendo as suas polaridades determina o comportamento daquela situação. Então, quando você começa a entender o I Ching ele faz com que você tenha um estudo profundo sobre as transições energéticas do masculino e feminino, cara, que está presente no universo. Muito interessante. Marcelão, tá com a gente aí? Tá bem? Tá ouvindo agora? Então, eu tô aparecendo para. Infelizmente deu uma cortadinha agora. Quando eu ia falar para você que tava tudo bem, parou. Mas olha, estamos aqui. Sai, entra quantas vezes precisar, não tem problema, estamos aqui. Só a energia é importante nessa live, meu amigo. Então a gente vai transcendendo aí. Vocês agora tá? Realmente para nós travando. Para nós tá travado, Marcelo.
Tá totalmente travado. Tá É, totalmente travou travado um mesmo. pouquinho. É. Eu acho que Pouco eu aí, fui vocês estão me entendendo ouvindo? esse processo de travado, Marcelo. Tá travado mesmo. Pode tentar sair e entrar de novo, meu amigo. Dá- Talvez volte melhor a conexão. Ele dá um delay de 2, 3 segundos e trava. 2, 3 segundos e trava, né? É. Eu, eu fui percebendo, Danilo, que é estranho, porque aqui, essa linguagem que nós estamos desenvolvendo é uma linguagem muito desafiadora, porque ela pode dar margens de muitas interpretações. Então, filtrem aí bastante as interpretações, porque até mesmo assim, eu diria para você que trabalhando tanto tempo com mulheres, né, eu percebi o quão é importante a energia masculina de sustentação. Mas ao mesmo tempo que eu trago isso de sustentação, eu não quero dizer que elas precisam disso para sustentar, não é isso. Volto a dizer daquela questão da completude, Uhum. sabe? Acho que do encaixe das polaridades da energia, porque aí que tá. Falar de energia masculina e feminina não necessariamente é falar de homem e mulher nesse sentido, porque é como você disse, a Exatamente. energia pode e tá tudo bem, cara. Eu acho que a questão aqui é mesmo, independente dos dois pontos que você esteja, compreender essas ideias que até muitas vezes do campo religioso, por uma má interpretação, ela vem vindo muito forte. Isso são muitas religiões que têm uma interpretação que muitas vezes dão. Sim, cara, dão tipo margem à ideia de que homens são mais. A própria metáfora, que é mais profunda e é um assunto muito delicado até a gente conversar, que é aquela questão, né, de Adão e Eva, da mulher ter nascido da costela do Adão e Uhum. tal. Isso tudo, né? Isso tudo já traz aqui algumas questões, porque. Opa, vamos ver, tá bom agora, hein, Marcelo? Faz um teste Ó, aí. eu estou ouvindo bem vocês, como é que tá? Perfeito. Pô, Ah, estamos ouvindo pra puxa, que caramba. legal, cara. E Nossa. nós é que estamos querendo te ouvir, estamos super curiosos aí. Você está conseguindo acompanhar a gente aí? Como é que estão os seus insights aí, Marcelo? Cara, eu trouxe aqui, por exemplo, eu tenho assistido vários TEDs, acompanhado, praticado na loja, né, com os clientes. Sempre que aparece alguma questão com masculino, com paternidade, com maternidade também lá, eu sempre coloco os documentários, né, para a gente assistir junto, assistir Putz, Marcelo, travou de novo. muitas vezes, Ó, o Instagram não tá querendo que a gente ouve o Marcelo hoje, hein? a gente pratica o tempo todo. E quando rola Tá travando, meu amigo. as mentorias, que faço uma mentoria antes Acho que ele não tá nem com. do ar, Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. né? Ah, caiu aqui. Eu ia mandar Aí. mensagem pra ele e já saiu já. É horrível, né, quando acontece isso aí. Bom, você que está aqui com a gente também, fica muito à vontade, de repente, colocar aí umas dúvidas, algumas Uhum. provocações nos comentários aqui. O que que você gostaria de perguntar aí para alguns homens? No caso, nós aqui estamos aqui para auxiliar, né? E volto a dizer, eu acho que, tipo, essa completude da energia masculina com a energia feminina é muito boa. Aqui, pelo menos aqui em casa, Danilo, a gente percebeu o seguinte. Muitas vezes eu tenho as ideias, tá? Eu tenho ideia. Por exemplo, eu tenho a ideia de fazer o podcast, de fazer um movimento. E muitas vezes a Ariane, ela vem como exatamente a energia, como a metáfora que a gente faz assim, ó. É como se eu criasse uma bexiga e ela desse a forma, Uhum. sabe? Eu sou muito mais fácil em criação. Se você tiver um movimento que eu tenho que fazer network, conectar, desenvolver e tal, eu consigo ter uma habilidade muito. Para mim, isso é muito mais fácil do que isso para ela. Mas em alguns momentos, não vai muito longe. Eu tava fazendo uma mentoria para uma empresa há uns 15 dias atrás e, cara, quebrando a cabeça, tipo, tentando entender, porque eu tava falando de desenvolvimento e eu queria falar de competências e, ó, minha mente, ela vai muito para essa parte. Aí eu, pô, pensando, cara, que tipo de competências que eu posso falar para as pessoas desenvolverem aqui e tal, não sei o quê. Aí ela veio para mim dentro do contexto e falou, não, não, Alex, presta atenção, aqui se eu fosse fazer desse jeito, eu acho que aqui eu falaria da elevação moral, da doação, da fluidez. Putz, é isso que eu precisava. É como se me desse naquele momento virar a chave para um campo que eu, por mim mesmo, não veria, cara. Eu não conseguia Uhum. enxergar, porque isso vem da sensibilidade natural que ela traz, né? Eu acho que até o
como que é o nome dele? Eu vou lembrar o nome dele. Ele faz um exemplo bem interessante que ele fala, como você disse, tem uma briga ali, as crianças estão brigando, é do masculino e ali chega, ó, vamos parar de brigar, você para esse lado, você para esse, fica cada um do seu lado, sem briga. Naturalmente, a energia do feminino, ela já chega, ó, peraí, por que que vocês estão brigando? Não, ó, vamos lá, vou colocar o brinquedo aqui, vamos brincar direito, ou seja, ela gera uma harmonia e reconecta. Isso é natural do feminino, né? O perdão, a conexão, o entendimento, a compreensão. E Então, pode pode falar, trazer Alex, não, algumas... pode. Não? É, você Cara, falou que é muito importante. escapou. Você percebe, cara, que isso tudo que você está falando significa, na verdade, que através do exemplo da Ari, por exemplo, você teve a oportunidade de desenvolver algo em você que você não percebeu. Então, é toda a nossa capacidade e responsabilidade fazer isso na nossa vida, cara. Por exemplo, existem muitos casamentos, Alex, muitos relacionamentos que têm problemas, principalmente psicológicos de convivência, por causa disso, cara. Às vezes o cara é bom, bicho. Às vezes um cara é o cara que cuida da família, cuida dos filhos, mas é um cara extremamente ignorante, ele não aceita conselho, é um cara que ele tem que ser do jeito dele. Eu acho o seguinte, qual que é a principal ideia de um relacionamento? É ser feliz. E para ser feliz, você vai ter que doar e também receber. E essa troca não significa que você tem que doar aquilo que você quer doar e receber aquilo que você quer receber. Eu vejo essa troca, na verdade, como um complemento daquilo que te falta. E aquilo que te falta não é o que você quer receber, é o que você precisa ter para ser feliz. Por exemplo, se eu não tenho paciência com a minha mulher, eu preciso desenvolver isso. Porque se eu, a partir do momento, se torno paciente, ao mesmo tempo que eu consigo compreender ela e fazer ela feliz, eu fico bem comigo mesmo. Eu não vou desistir de você não, viu, cara? Vem que fica até meia-noite aqui, mas você vai chegar. Você faz parte aqui desse movimento. Vamos tentar mais uma vez aqui, né? Ei, pessoal, você desculpa aí, viu? Eu testei essa internet pra caramba aqui. E Relaxa, agora tá bom pra caramba. tá bom? Aproveita. Poxa, aqui eu desliguei, liguei tudo de novo, tal, fiz um monte de coisa aqui. Então fica à vontade. Pode continuar falando agora, Marcelo. Agora eu tô te ouvindo otimamente. Tá. Então, cara, o que que eu trouxe aqui? Alguns pontos, né? Que as pessoas chamam, os especialistas chamam de a caixa do homem, né? Que nós, como homens, né? Foi instalado em nós desde a infância. E eu tenho umas coisas que eu vou dizer aqui para vocês que está aqui anotado, né? Que seria o homem para ser homem, né? Totalmente homem, heterossexual, como se os homossexuais não fossem homens, né? Diminuindo eles. Apesar para esse homem do patriarcado, qualquer coisa que seja feminino é agressivo demais para eles, entendeu? Aquela coisa do fisicamente apto, competição, o melhor corpo, o que ganha tudo, essa questão, sabe, da comparação, né, dessa parte física. O corajoso, esse corajoso que acaba fazendo que com homens façam pulem de pontes enormes, que se machuquem, tem muito mais suicídio entre os homens fazer esse corajoso. Se você não for fazer isso, você é um bichinha, você é um bunda mole, e assim por aí, por aí vai, né? Ele tem que ser forte, ele não pode se manifestar. Se ele manifestar sentimento, vai ter aquele bullying, aquela conversa que vem da broderagem tóxica, né? Ih, rapaz, sai pra lá, ixi, larga a mão de segunda mole, rapaz, gayzinho do caramba. Aquela conversa que todo mundo já passou por isso aí, né? Inclusive na igreja, quando era criança, também tinha. Não sei se também já aconteceu isso aí. Aquele cara que vai ter que estar no controle sempre, o tempo todo, né? Sempre racionalizando, criando o futuro já, racionalizado como ele quer, né? Tem que ser totalmente ativo o tempo todo, que se ele ficar parado, isso é uma coisa que já me prejudicou muito, mas muito. Ficar parado é coisa de fraco, é coisa de quem não vai evoluir, de quem é improdutivo, né? Sexualmente experiente, mas na verdade, eu queria, no caso da maioria dos homens, educado pela pornografia, grande maior parte, aquilo lá não é uma sexualidade saudável, aquilo é uma encenação, né?
Sim. E aí você sai pra rua, tá? Ou com as esposas, tem que ter aquele sexo atlético, aquela coisa que assim, não tem a unicidade de cada um à sua maneira, o emaranhamento, né? Que inclusive na sexualidade, no sexo, até cocriações podem ser feitas, porque dali saem vidas, né? Mas estão presos nesse sexualmente experiente, que na verdade não tem experiência nenhuma. Foi implantado essa doença, né? Inclusive em mulheres. A prontidão sexual também é uma coisa que já me pegou bastante. Tipo assim, você tem que estar pronto qualquer hora que acontecer qualquer coisa. Não pode perder oportunidades, senão você é um bichinha. Senão você não vai conseguir, senão você. Entendeu? Isso aí massacra, porque muitas vezes você está de boa, a fim de ficar tranquilo, e aparece a tal da oportunidade sexual, e você se coloca em prontidão, desrespeitando todo o sistema biológico do teu. Bom, Marcelo, tava muito bom para ser verdade, hein? A tua mente. É, parece que travou de novo mesmo. É interessante que esses conceitos que o Marcelo estava Solteiro trazendo são para o conceitos assim muito externo, do superficial, né? você acaba se enfiando em grandes enrascadas por causa, entendeu? E prejudicando. Acho que parou. Marcelo, tá travando bastante de novo, meu amigo. Não estamos A conseguindo te ouvir pessoa. e eu acho que ele não está me ouvindo também. Pode fazer o teste de novo. Não vamos desistir, não. Vamos ser perseverante que a gente vai conseguir fazer essa live Tem contigo, que meu estar amigo. junto também. Entendeu? É energia É. masculina querendo derrubar. Aquela fala firme, eu pego sei o quê, que na verdade é um tipo até de narcisismo, Entendeu? né? Não É Agora demonstra. horrível, né? É voltou. horrível quando isso acontece. Caiu. Não, ele caiu. Deve ser por isso mesmo, entendeu? Eu acho que, tipo, essa questão aí que o Marcelo estava trazendo é muito interessante, porque a gente vai percebendo e me fez intuir que realmente esse excesso de masculinidade, de machismo, tem muito a ver com o superficial do autoconhecimento, né? Acho que é uma visão muito material. É uma visão quase que, na verdade, ela é semi-instintiva, Uhum. né? É aquela coisa, desenvolveu cérebro reptiliano, sistema límbico, córtex, mas não está usando o córtex ainda. Está quase que meio que é uma inconsciência, né, cara? É uma inconsciência que faz com que a pessoa tenha que se impor, literalmente, através da imposição da força, da autoridade, que na verdade é do poder, né, do mandar, do extremamente sem poder, querendo ter poder, né, cara? Não consegue ter a Uhum. sensibilidade de entender que para você ter poder, você não precisa usar o poder, senão você não tem. É verdade, Alex. Você pode ver que é a pura manifestação do ego, cara, a masculinidade tóxica. O ego pelo controle, pela força, pela determinação. Determinação não no aspecto do benéfico, determinação mais pelo lado de teimosia, né? Que é a outra polaridade da determinação, né? A determinação pelo lado positivo é quando você confia, você acredita e você não desiste. Agora, a teimosia, quando você está fazendo algo errado, você insiste, é teimoso, é bocadura, é impaciente, é prepotente, né? São coisas diferentes. Pode observar, se você quer identificar se um sentimento que você tem, ele é assertivo, se ele estiver aliado com a humildade, cara, geralmente ele é assertivo. Porque o cara determinado, ele é humilde para escutar, ele é humilde para aprender, mas ele não desiste. O teimosão não, não é? E vê que loucura. Essa parte construída pela sociedade, no final das contas, não é nossa. A gente simplesmente absorve e aplica porque a gente quer a aceitação. Isso gera uma pressão dentro do homem que às vezes, muitas das vezes, não sabe lidar com isso e acaba descontando no meio que vive, cara. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Mas é por isso que eu gosto muito da visão mais holística, Danilo, porque eu acho que assim, eu volto a dizer, todas as religiões, elas têm uma intenção positiva na sua essência.
tá? Porque todas elas trazem pessoas que têm uma transcendência incrível. Só que é preciso separar o joio do trigo. É preciso começar a entender o que, que realmente é canalizado, vamos dizer assim, das esferas mais elevadas e o que, que é colocado pelo ego para manipular esta canalização. Porque eu acho que se a gente olhar a humanidade no todo, cara, a gente está na adolescência. E isso é uma visão que eu não me lembro onde eu vi, mas fez muito sentido. Né? Porque a gente fala assim, pô, o mundo tá ruim. Volta lá para a época medieval para você ver se o mundo tá ruim. Você vai pedir, graças a Deus, você voltar para 2022, que é o ano da sua vida mais santo e puro, que você pode sair na rua, cara. Você pode ter liberdade, você pode expressar. Então, existe uma falsa ideia de que as coisas estão piores. Eu acho que, na verdade, a gente está começando a só ver coisas que já aconteciam e a gente não tomava consciência. Porque, ó, uma coisa interessante até, porque liga essa questão da masculinidade e toda essa cultura nociva. Se a gente pega, cara, você imagina quando você volta lá aos meados de 1900. Tá? 1900, estava surgindo ideias do que seria a futura psicanálise. Não existia ainda. Tinham bolsos, tinham coisas acontecendo, mas eram muito humildes, muito ali. Bom, você imagina quantas mulheres não passavam situações horríveis dentro de casa. Você imagina o que, que era se ser uma mulher casada com um cara em 1902, Uhum. Verdade. onde a visão do homem para a mulher era uma visão quase que de paternidade no sentido de, é eu que mando. Pô, cara, então isso, olha quanta coisa isso foi gerando. E isso tem sim uma influência toda, porque eu não sei se a coisa é direto, tá? Ô Marcelão, estamos no aguardo aqui. A hora que resolver, só chamar aqui, a gente já coloca você no ar com a gente de novo, tá? Vamos tocando aqui, conversando, trocando uma ideia, mas sua energia é importante aqui para nós, se assim for possível. Senão a gente faz outra, não tem problema não. Entendeu? Então, acho que assim, a gente começa a observar o quanto que toda essa influência, e por isso que eu trouxe essa pergunta, sabe, Danilo, essa questão de Deus, né? Porque para muitas pessoas, fazer essa pergunta é um desrespeito. Mas eu não vejo assim, cara. Eu não vejo assim. Eu acho que a gente tem que chegar a um consenso do que a gente entende sobre divindade, sabe? Eu acho que, se uma vez que a gente acredita num Deus bondoso, inteligente, amor, então ele não ia criar seres superiores e inferiores. Eu acho que cada um de nós tem o seu propósito aqui. Até porque nós estamos deixando essa conversa, obviamente, num campo mais tranquilo, porque se a gente for, por exemplo, trazer aqui teorias, por exemplo, de reencarnações, já vai complicar a conversa, porque aí já vai dar margem de muito mais coisas. Uhum. Entende? Então, independente disso, eu posso dizer uma coisa para você. Particularmente, eu acredito que estou Alex, mas eu não acredito que do começo da minha vida, mesmo que eu viva 150 anos, eu conseguiria chegar a uma evolução plena da minha consciência. Então, logo eu acredito que, por esse ponto de perspectiva, eu vou usar a linguagem do My Big Talk, porque ela fica mais neutra. Eu já tive muitos pacotes de experiências, e nada me garante que num dos pacotes de experiências, o meu espírito em essência já não encarnou num corpo feminino. Então, de uma certa forma, o que eu quero trazer aqui, independente da religião, de quem está assistindo ou da crença, é a ideia de que se nesse momento a gente tem essas duas somatórias de polaridades, de energias masculinas e femininas, é necessário que essas energias comecem a entrar em consenso. Danilo, você não tem noção do tanto de clientes que eu atendo em termos de casamento, relacionamento, que o casal disputa, cara. Eles não conseguem cocriar. Nossa. Eu percebo, Alex, que a situação que dá o start, assim, principalmente nessa parte da dificuldade do homem nesse desenvolvimento, é o fato de se comparar, cara. Porque ele tem um amigo, ele tem um pai, ele tem a família, ele tem que mostrar algo para a sociedade, até para a própria mulher, para a família da mulher, porque senão ele é considerado fraco. E aí é o foda, porque assim, se ele conquista, ele é o fodão, ele acha que ele é o fodão, e ele faz questão de mostrar. Se ele não conquista, ele é frustrado e gera vários problemas. Qualquer um dos dois é ruim, cara. Porque o fodão, ele humilha, o fodão, ele não compartilha, o fodão, ele toma a última decisão com coisa que ele é dono da razão, dono de todas as verdades e das decisões, já sabe o final de toda a história, né? Então, é o guru, né? Agora, Sim. o frustrado é diferente, velho. O frustrado, ele maltrata, o frustrado, ele não valoriza, porque ele tá tão pressionado em querer desenvolver, cara, que ele destrói tudo ao redor. E muitas vezes esses Sim. caras entram numa depressão e se matam, cara.
por causa disso, entendeu? A Sim. questão é a gente tem que, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que entender que o processo da nossa mente, ele está aqui para ser desenvolvido. E as suas dificuldades são exatamente as oportunidades para esse desenvolvimento. Você não pode pegar uma situação que te frustra e ficar frustrado. Parece fácil falar isso, mas o antídoto é exatamente entender a frustração para que não te frustre mais. E aí você vai identificar os processos. Por exemplo, estou frustrado porque eu fiquei desempregado. Tá bom. O que você tem que fazer então? Vai estudar alguma coisa, vai procurar outro trabalho, vai desenvolver uma nova carreira, vai ver outros processos. Não se compara, cara. Vai buscar métodos para que tire essa frustração no campo da ação. Porque se você trazer isso para o seu campo emocional e não tratar, você vai destruir o seu emocional e aí você não vai ter ação de nada mesmo, entende? Sim, exatamente, Danilo. Exatamente. Então, eu acho que realmente a gente olha que, trazendo a reflexão à luz mais de uma consciência mais expandida, primeiro a gente entende, como até o Marcelo tem aqui, o arquétipo dele muito forte, do homem coletivo, que somos um, né? Somos um. E foi interessante, Danilo, porque eu comecei a observar esse ponto. Tipo, antes do autoconhecimento, eu era inseguro. Então, a energia masculina, nesse sentido, ela sempre foi forte em mim, no sentido da imposição pelo medo. Então, vinha o medo e vinha a necessidade de querer dominar a situação, e aí nascia a imposição. Graças a Deus, eu nunca tive uma tendência violenta, agressiva, nada disso. Mas eu era muito forte e incisivo nas palavras, na forma e tal. Quando, de repente, começou a vir todo esse processo, e tanto eu quanto a Ariane, nós começamos a nos alinharmos para melhorar o nosso relacionamento, a gente foi realmente começando a perceber, e até foi interessante, porque teve momentos do nosso relacionamento que nós inconscientemente trocamos de papel, cara. Trocamos de papel. Porque, de repente, ela achava que ela era muito, de repente, muito concentrada, muito para dentro de algumas coisas, eu achava que eu era muito explosivo, e de repente eu comecei a negar o que eu era, ela começou a negar o que ela era, a gente fez o movimento inverso, só que deu ruim para os dois. Até a gente começar a entender que não era questão de negar aquilo que eu tenho de forte, nem ela. Era questão de lapidar estas forças para conectá-las. Uhum. Porque eu até vi uma vez uma palestra, cara, que falava sobre a energia dos gêneros. E tem a ver com masculino e feminino. Então, por exemplo, você pega a energia dos gêneros em tudo. Você tem, por exemplo, o treinamento. É o gênero masculino, é o processo. É como você conecta uma coisa com a outra. E como que o treinamento fica poderoso? Com a metodologia. Vem do gênero feminino. Como que eu conecto? Percebe que a energia do masculino, do feminino, a todo tempo ela está conectando nas nossas vidas? Então eu acho que realmente essa inconsciência que faz com que alguns homens entrem nesse campo de insegurança e tenham essa dificuldade toda, cara, para aceitar este processo e aceitar sim que independente de eu ser homem ou ser mulher, eu sou um ser humano e aceita que dói menos porque 95% que você é emoção. Então, a coisa mais burra que alguém pode fazer é dizer assim, eu não tenho tempo para esse papo de emoção. Cara, você já disse sem dizer que você não tem autoconhecimento, que você não tem era nem beira e que você está tentando provar uma coisa que no fundo nem você acredita. Marcelão, seja bem-vindo. Cara, estamos aqui. Se for cair mais alguma vez, eu desencano, depois vocês continuam, que tá super alinhado, tá? E fiquem tranquilos, tá? Só mandar ver. Não, já deixamos combinado. Se for cair mais de uma vez, já passamos para a semana que vem, parte 2 e voltamos, tá? Ok, tá excelente. Porque assim, faz... eu continuo assistindo vocês no computador e tá um alinhamento excelente. Eu acho que legal, a cadência tá muito boa. Tá muito boa, tá? Então, como a parada é técnica aqui, se cair mais uma vez, não tem problema, tá? Fica para a próxima, para não perder esse estado de flow que tá acontecendo agora. Que me passou uma coisa boa aqui. Tá bom? Não, é isso, porque eu acho que assim, você estava trazendo os temas, putz, você começou a trazer e daqui a pouco o fechamento do que você trouxe não deu pra gente entender, porque quando trava pra você, trava mesmo, a gente não consegue te entender, e eu acho que nem você consegue me ouvir quando eu falo, mas eu não tô entendendo. Então, você lembrar e recapitula de onde você estava indo aí. Então, vocês estavam travando para mim também.
fica picando, depois para de vez e volta. Aí, às vezes dá para entender alguma coisa, mas perde bastante. Sim. Para ti, você quer complementa o que você estava trazendo para a gente. Você estava trazendo algumas questões, a gente ouviu o que você estava trazendo, até a gente pegou o gancho do que você estava falando, dizendo que muitas coisas que você estava trazendo, realmente elas representam a pessoa que está mais na superficialidade, nessa necessidade de ser mais forte. Você estava listando. Pode continuar daí, Marcelo. Tá, eu estava citando a chamada caixa do homem, né? Isso. Eu vou falar as palavras para dar um plus, né? Que é o cara, para ser o heterossexual, então tudo que é fora disso não é considerado homem, ele é agressivo com isso, fisicamente apto, corajoso, forte, no controle, ativo, sexualmente experiente, que eu falei do lance da pornografia, a prontidão sexual, tipo, o cara transa até sem ter vontade para não passar para os outros que ele é menos homem, por causa da competição, como o Danilo falou agora há pouco. A fala firme, muitas vezes o cara está aí todo machucado por dentro, está apresentando uma fala supostamente firme, mas ali a gente percebe, a gente que já tem autoconhecimento, não percebe que ali tem uma dor imensa a ser trabalhada e só tem que esperar o momento dele e não podemos nem invadir a pessoa. Não demonstrar emoções, tem que saber se defender de qualquer maneira, tanto é que quantas brigas, né? Desde a infância, né? Podia ter qualquer tipo de briga, de xingamento. Se falasse da mãe, tinha que sair a porrada, né? Era começa ali. Falou da mãe, é assassinato. Já era. Eu lembro das brigas da minha infância, quando eu era garoto, pedrada na cabeça, guerra de brasa, as brincadeiras eram todas agressivas, se arriscava, nadava em rios profundos, nem sabia o que tinha, sabe? Tomava tiro de outros homens, né? Porque invadiam propriedades, né? O lance do não chorar, que é um clássico, né? O homem não chora, tal, mas qualquer sessão. Hoje a gente consegue ficar um pouquinho com o Marcelo, hein? Aí já trava. Tem dia que é complicado. Mas, a gente fica. A questão online tem suas vantagens e desvantagens, né? Eu lembro, a minha mentoria passada, poxa, 1 hora para fazer a mentoria, caiu o sinal, tive que cancelar a mentoria porque estava sem internet. Ah, mas aqui acontece também, Alex. Aqui existe direto, velho. Isso aí Sim. Sinal é Eu acho que complicado. esse tema é um tema muito abrangente e dá para fazer uma parte 2 tranquilamente. Foi legal, né? Porque o Marcelo ele trouxe e conectou esse tema e a gente já estava desenvolvendo alguma coisa muito mais eficiente para trocar ideia. E é a emoção mesmo. Eu vi que o Luiz colocou que a emoção é isso mesmo. A gente vai descobrindo que nós somos, na verdade, seres emocionais que pensam e não seres racionais, né? Então, puxa, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aí é que tá. Essa é a diferença de quando você começa a se aprofundar mais, pelo menos em saber quem você é, como você funciona, né? E até Marcelo, mesmo. Opa, vai ter... pode. Não, você vai falar, Marcelo, quiser tentar de novo, tenta aí, cara, não tem problema não, porque se não der hoje, vai fazer parte 2 da semana que vem. Pode continuar, Danilo. Até mesmo porque o que nos difere dos outros animais são exatamente essa capacidade lógica da gente controlar, de certa forma, a nossa capacidade emocional. Porque a inteligência é o conjunto da razão com a emoção. Porque senão, Alex, a gente teria só instinto, cara. E se fosse ser só o instinto, a gente seria um animal. E assim, o ser humano ele é um animal, porém inteligente pelo fato dele poder ter a capacidade de controlar em certo nível todo esse conjunto. O que acontece é que quando essas emoções, esses sentimentos, eles estão aflorados, eles tomam conta de você. E quando toma conta de você, é a hora que acontece o processo inconsciente, cara. E esse processo inconsciente é o que determina as ações, muitas vezes negativas, na nossa vida. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, é até bom as mulheres que estão escutando a gente aqui, elas terem esse entendimento que, às vezes, o cara que está fazendo isso,
mas ele não tem nem a capacidade lógica de entender que isso que ele está fazendo é ruim. Porque para ele isso é o natural. Por quê? Porque ele não expandiu a consciência dele de tal ponto de identificar que isso é ruim. Aí É eu falo verdade. uma pergunta. Agora eu vou falar para os homens que estão aqui. Você quer identificar se isso é ruim? É só você ver o que você está causando na vida da pessoa que te ama e está do seu lado. Porque se for algo positivo, você vai perceber, cara. Agora, se a pessoa tá triste, tá chateada, tá. O fato da pessoa te amar não significa que você tem o direito de fazer o que você quer da forma que você quer. Muito pelo contrário. O fato da pessoa te amar significa que você tem que melhorar a cada instante para que você mantenha aquele relacionamento saudável e não perca ele. É Sim, diferente. A masculinidade, ela tem a ver com proteção, mas a proteção não é só física, ela também é mental e espiritual, cara. sim. Como uma energia mais no sentido de pilar, né? É, E vale sempre ressaltar para você que está ouvindo com a gente, nada é uma regra. Tudo é relativo e depende muito do que a gente está trazendo e do ponto que a gente está falando. Mas que ela é um pilar no sentido da energia masculina em si, com certeza não é. Então ela é realmente esse ponto que é como você trouxe, cara. Acho que a partir do momento em que a gente vai se observando em termos qual que é o papel que essa energia tem que fazer, né? Porque quando eu começo a trazer, primeiro que tipo, eu vou ter que entender como que eu estou atuando nesse papel na minha vida. Porque se eu não tiver com ele muito claro, eu já estou vivendo uma grande ilusão já no sentido de quem eu sou e quem eu estou pensando que eu sou, né? E aí vai gerar todo esse processo, porque, cara, eu acho de uma certa forma tão superficial essa questão. Eu não sei, tipo, eu acho que, graças a Deus, tem algumas coisas que já vem meio de fábrica com a gente, né? Eu tenho umas explicações para isso, mas eu prefiro só trazer que veio de fábrica. Para mim, foi uma coisa sempre muito natural, meu amigo. Nunca me fez o mínimo sentido ter uma diferença porque a pessoa é mais clara ou é mais escura, porque é homem, porque é mulher, porque, tipo, eu não consigo identificar o porquê que, de repente, nasceria uma diferença só porque, um é homem, outro é mulher, um é melhor, pior, como assim? Tipo, sabe que você para pra pensar uma coisa e fala, meu, que chegou nesse tipo de consenso, eu tava observando, tipo, do quê? Ele olhou assim, ó, eu consigo carregar 200 quilos, você é 50, você é inferior? Deve ter sido uma coisa muito rasa, sem uma base de constatação de nada, porque, cara, pelo amor de Deus, somos em essência, somos deuses, seres humanos, seja no forma de homem, seja forma de mulher. E como é bom saber que se eu venho com uma energia mais forte de um lado e posso complementar isso, porque como você falou, cara, o que que é essa proteção mental? O que que é essa conexão? Sabe? Porque quando você vai se conectar com o universo feminino e tem uma energia muito masculina, o nível de permissão que você tem que ter é muito forte, porque você literalmente tem que se permitir dissociar do seu universo para entender aquele outro modus operandi. E não é que eu consigo me colocar 100% dentro do lugar de alguém, mas quando eu ouço com empatia real, eu sinto. Isso faz uma diferença, cara. Lembra quando a gente pega lá a física quântica, ela fala assim, a mente consciente só capta 150 mil bits de informação na realidade. A mente inconsciente capta não sei quantos milhões. Isso aqui dá para falar tranquilamente. A mente racional masculina só vê o que ela está vendo. A mente emocional feminina tem uma sensibilidade que vê muito mais do que você está enxergando. Como é que eu não vou querer uma habilidade dessa pro meu lado? exatamente. Tem. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os homens. Quantas vezes vocês tomaram decisões erradas e a mulher de vocês falaram, não faz isso que você vai se lascar? E você fez porque tem mozão, sabe o que está fazendo? Depois quebrou a cara e ainda é orgulhoso de não pedir desculpa e fica quieto que o dinheiro é meu, entendeu? É como Sim. se a mulher, nesse aspecto, ela fosse até, eu diria, o sexto sentido do cara, bicho. Nesse aspecto. Alex, ter a visão de águia não significa enxergar longe, mas estar preparado a todo momento a voar e entender todos os pontos, cara. É impossível o ser humano ter a capacidade de compreensão 100% daquilo que existe. Nós somos complementares um ao outro, que é aquilo que você falou lá na frente, lá atrás. E o que acontece? Quando você deixa de escutar as pessoas, de compartilhar conhecimento e experiências, você simplesmente está dando brecha para o erro. Tem uma frase que eu uso sempre da professora Silvia Helena, que ela fala que a corte da espada passa na brecha da armadura.
É aonde você não cuidar que a espada vai passar e vai cortar, cara. É verdade. É verdade. Isso é muito forte, cara, e é muito importante mesmo, porque acho que a gente perceber essa cocriação, eu acho que isso tem tanto a ver, cara, com a questão do desenvolvimento pessoal, porque eu hoje, tipo assim, esse movimento fez ressignificar a visão de muita coisa, sabe? Tipo, às vezes eu olho pra Ariane, assim, e a gente vai entendendo que esse papel de minha mulher, meu marido, na verdade a gente prefere olhar isso assim como irmãos de jornada, sabe? Somos irmãos de jornada. De alguma forma ou de outra, nessa jornada, a gente teve uma afinidade que nos auxiliou a, de repente, cocriar energia. Isso nos dá uma proximidade, que naturalmente também coloca os nossos contrastes em choque. E aí é exatamente isso. Cada contraste desse que vai vindo, eu preciso achar uma forma sistêmica junto com ela, de conseguir saber como é que coloca o elemento feminino e o elemento masculino e chega no ponto certo. E às vezes o ponto certo vai ser o elemento masculino muito mais forte, como você disse, de uma situação da intuição. Eu lembro que até de um tempo para trás a gente às vezes conversava, eu e falava assim, ó, não, tipo, não duvida mais da minha sensibilidade, porque depois que eu comecei a desenvolver mais o lado feminino, depois que eu comecei a me conectar mais com essa parte interna, a minha intuição expandiu muito, cara, e eu posso dizer para você que é, isso é a ferramenta fundamental para o meu trabalho, sentir as pessoas. O que elas estão me dizendo, mesmo sem me dizer nada? O que elas estão me dizendo com o comportamento, com o movimento? Eu posso dizer tranquilamente, cara, que isso vem dessa energia feminina, que vem dessa influência. Porque a gente foi entendendo que para que a gente conseguisse construir a nossa relação de uma forma potencial, nós precisávamos de um vértice, Danilo, onde de repente eu tinha uma energia aqui e tinha outra aqui, ó. Aqui é como se fosse, de uma certa forma, a desenvolvimento intelectual. Aqui é o moral. E eu preciso ter uma conexão. Só que muitas vezes o que a gente percebe? As pessoas brigando e não tem vértice. Porque cada um está indo para um lado, cara. Eu tenho minha missão, eu tenho aqui meu podcast, tenho meu trabalho, tenho os meus atendimentos, tem aquilo que é meu, do meu indivíduo Alex. Mas tudo que é meu, do meu indivíduo Alex, dentro dessa construção, está direcionado para uma construção que está sendo maior, que é o que conecta com tudo que ela está construindo, onde ela é ela, para que ela possa ser ela no espaço dela, eu posso ser eu no meu espaço, e a gente juntos pode ser o nosso. E isso não conseguiria, porque tem momentos que ela tem dificuldades com algumas coisas que eu chego e falo, caramba, meu, é assim, 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 assim. Porque essa visão, vamos dizer assim, mais masculina, às vezes ela pode ser mais superficial, mas ao mesmo tempo ela é prática. E às vezes essa intuição toda ela leva para um campo emocional que às vezes traz muito desvio. Então depende de cada momento. Não tem como dizer, ah, sempre nesse caso eu estou certo, sempre nesse caso ela está certa, tá? E estou usando muito essa questão minha e da Ariane para falar de masculino e feminino, porque no nosso relacionamento é muito forte as duas polaridades. E aí é aquela coisa, aquilo que te leva para o céu pode te deixar pertinho do inferno. Porque quando você tem essas polaridades e você não sabe trabalhar elas, elas fazem isso aqui, ó. Uhum. Quando, na verdade, elas teriam que fazer isso aqui, ó. Só que aí é um processo, né, de entender o meu papel. Meu papel de proteção nesse sentido, não de dependência. Não é que ela depende da minha proteção, mas como é que naquilo que eu sou forte, eu me mantenho à frente. E aquilo que ela é forte, ela se mantém à frente. Porque eu garanto pra você, se for questão familiar, ela vai encontrar uma solução bem mais rápido que eu. Se for carreira, eu encontro. Então a Uhum. gente só começa a perceber que, para que eu vou ficar me matando de encontrar uma solução familiar se ela pode me trazer isso? Para que ela vai ficar se matando de encontrar a solução se a nossa conexão nos permite fazer esse movimento? Mas se precisar, eu encontro a solução familiar. E ela também encontra a solução de carreira. Então não é uma questão de eu não preciso de você, é uma questão de caramba, olha o que nós temos aqui. Cara, imagina, né? Como é que de repente dentro de um processo desse eu vou cair num ponto de achar que eu sou melhor porque eu sou homem? Caraca, né, meu? É muito raso, né? E as pessoas também elas estão acostumadas, cara, a ver o resultado de curto prazo, como se ele definisse a jornada, né? Tem muitas coisas que a mulher ela pensa à frente do homem em alguns aspectos que a gente não considera, e isso faz toda a diferença, cara. Toda a diferença. Tem várias situações e também tem o oposto, né? O ideal é achar o equilíbrio, porque sabe o que eu tenho identificado, Alex?
Às vezes você vai entrar em conflito com a sua esposa, cara, mas muitas vezes esse conflito dos dois lados pode ser o seguinte: ou é a sua incapacidade de não entender a energia feminina, ou é a incapacidade dela de não entender a energia masculina. Alguma coisa está dando falta. Porque, ó, imagina, existem. Vou dar só um exemplo para você entender, você vai dar risada, cara. Eu nunca vi dois amigos brigando pelo mesmo motivo que um homem e uma mulher briga. Por exemplo, um casal de namorados. Sabe por quê? Porque aquilo na cabeça do homem ou da mulher é tão óbvio para elas. Tanto é que quando você vai desabafar com seu amigo, ele fala, ah, não acredito que ela fez isso. Ou ao contrário. Então, se a gente tivesse esse lado desenvolvido, antes da startup briga, já teria feito essa análise, entende? E aí poderia ser mais decisivo, poderia ser mais efetivo digamos assim, a abordagem e aquilo que você quer passar. Isso não significa que erros não acontecem, é óbvio que acontece, mas a compreensão das coisas é necessário que você desenvolva as questões. Porque eu também não posso virar e achar que pelo fato da minha mulher ser mulher, eu vou jogar toda a responsabilidade para ela do feminino. É minha responsabilidade desenvolver isso em mim. Assim como ao contrário. Se eu quebrar a perna e a minha mulher não trabalhar, eu tiver incapacidade de trabalhar, por exemplo, porque segundo a sociedade, o homem tem que ser o provedor, né? Vamos se basear nisso. Quebrei minha perna, eu não consigo trabalhar. E a minha mulher, ela não vai trabalhar porque a sociedade impôs que é o homem. Eu estava vendo, Alex, uma reportagem faz um tempinho já. E o cara falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o mercado ele prega uma peça no psicológico do ser humano. Antes, era o homem que trabalhava e a mulher ficava em casa olhando os filhos. Se a mulher precisasse sair para trabalhar, aquilo era uma vergonha para o homem. Ele se sentia extremamente envergonhado. Por exemplo, vou dar só um exemplo para você entender. Vamos colocar que naquela época, 30 anos atrás, um gerente de banco ganhasse, um gerente geral de uma plataforma lá, ganhasse, de um conjunto de agências, ganhasse 30 mil por mês. Homem. O que o mercado começou a fazer, cara? O mercado ele obedeceu essa regra porque a sociedade impôs essa condição. O mercado, como é capitalista, ele é gerador de valores, ele simplesmente segue aquilo que foi construído. Ele não vai desconstruir. Como as mulheres começaram a ganhar os espaços dela por direito e lutar pelos direitos dela, e isso foi se abrindo, o que o mercado fez, cara? Ele observou e ele já sabia que a mulher tem a mesma capacidade que o homem. Ele só seguia uma condição social. Como isso abriu, o que eles fizeram? Reduziram o salário do homem e colocaram para a mulher. Hoje, o mesmo cara, diretor que ganharia 30 mil, o que aconteceu? A mulher está ganhando 10 e o homem está ganhando 12. Somando os dois, dá menos de 30. Só que eu tenho duas pessoas agora trabalhando, produzindo o dobro daquele que eu pagava 30. Então, na verdade, é uma pegadinha, cara. Não tem essa situação de superioridade ou inferioridade. É a situação do que foi ditado de acordo com aquilo que nós mesmos, em coletivo, decidimos. O mercado só seguiu. Tanto é que hoje tem mulheres que ganham muito mais do que homens. Isso não significa que o homem é inferior ou que a mulher é superior. Isso significa que o trabalho está sendo reconhecido pela capacidade de produção. E ambos os dois têm. E observa, se você tem uma equipe onde um homem e uma mulher conseguem gerenciar em conjunto, essa equipe ela tem uma capacidade de gerar resultados muito mais do que só uma mulher ou muito mais do que só um homem. Sim. Quando é compartilhado essas duas responsabilidades para esses dois gêneros, é como se complementasse, cara. E, um homem e uma mulher no mesmo cargo, é muito mais difícil sair uma competição entre eles do que uma mulher com mulher e homem com homem. É verdade. Existe, mas É verdade. existe mais a complementação dos dois em parceria do que a rincha. Sim. É porque é uma coisa muito que, realmente, como você falou, não dá para, tipo, não é uma regra, mas você vai observando que nesse sistema
Com certeza, cara, porque é, tem competências que é muito mais fácil, sinceramente, hoje, tá? Meu, todos os tipos de treinamento eu faço. Por exemplo, eu tô de repente num treinamento em empresa, normalmente, depende do cargo, depende da função, são mais homens, tá? Mas, cara, sinceramente, eu, tipo, hoje é muito mais tranquilo para mim lidar com uma sala que eu tenho só mulheres, muitas vezes, do que só homens. Porque a linguagem é muito diferente, tá? Quando você tem muita energia masculina, sem ter uma mescla, tanto que o ideal para as turmas, olha só, até nisso, mesmo que às vezes as pessoas elas nem saibam disso, mas já teve algum tipo de trabalho, se ele é mais específico, eu tenho que segurar. De repente eu tenho, tipo, sei lá, muitas mulheres aqui, equilibra um pouco, vamos trazer uns homens e tal. Por quê? Porque essa somatória, ela dá um fluxo muito positivo, senão eu fico em campos muito desafiadores. Mas muitas vezes pela questão da sensibilidade, do sentir, é mais fácil conectar com a energia feminina. Porque, na verdade, aí é que entra, cara. Porque como é que você vai falar para um cara que é machista que para ele proteger ele tem que saber ouvir? Uhum. Tem? Que ele tem que ter a sensibilidade de sentir o momento. Cara, você vai fazer isso todas as vezes? Não. Eu aqui em casa, tipo assim, eu e a gente foi aprendendo a lidar com isso e aprende até hoje. Mas a gente começou a perceber que tinha coisas que a gente tinha que informar um ou outro, cara. Porque, meu, você tá na correria do dia a dia, você tá fazendo suas coisas, ela tá fazendo as coisas dela. Meu, se tiver uma coisa que sai fora e a gente não comunicar, às vezes a hora que perceber já tá no conflito. Entendeu? Ah, pois é um período lá de TPM que vem, que vai ficar mais sutil, que vai ficar a coisa mais densa de uma certa forma, mais sensível. Ó, putz, tá acontecendo, hein? Ó, beleza? Entendeu? Eu já fico atento, porque às vezes tá na correria, ele falou uma coisa e já voltou. Opa, por que tá acontecendo isso? Ah, entendi. Isso também é proteger de uma certa forma. Porque, na verdade, você começa a entender que é uma dinâmica que ela tem que ser situacional, cara. Não é, nós somos assim, acabou. Às vezes Uhum. é assim, às vezes vai ter que ser assim, às vezes vai ter que ser assim. Depende do momento, que é como você trouxe. Pô, se eu quero, de repente, ter uma construção, se eu quero estar feliz, então, naturalmente, eu começo a entender que eu tenho que ser adaptável a esse processo. Eu acredito que existam várias formas de chegar a esse conceito ali. Mas eu acho que, para mim, pelo menos, sem esse movimento de autoconsciência, é muito difícil. Eu acho que se eu me enxergar unicamente como esse corpo físico, fica difícil, cara. Porque o que a gente está falando aqui é muito mais um processo interno que externo. Sim. E aí é que tá, né? Vamos pensar que, se a gente pegar pelos elementos, o elemento da energia masculina nesse sentido, ele seria o aterrar. Ele tira desse mundo, desse universo, ele aterra. Ele conecta, ele densifica, ele fortalece nesse sentido. Mas o elemento da mulher é esse elemento que tem essa liberdade de conectar por muitos campos que às vezes a lógica não vai levar a gente. É verdade. Eu tava vendo uma reportagem, Alex, e eu acho que esse exemplo vai cair bem bacana aí no nosso assunto de hoje. Ele era do cara que foi o policial que resgatou o Silvio Santos no sequestro. Eu esqueci o nome dele, cara. Esse cara, ele é responsável por fazer o treinamento do GAT, que é o Grupo de Operações Táticas Especiais, né? Que eles fazem exatamente, tipo assim, o GAT é a polícia da polícia. Quando Tá. você tem um problema, você chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, chama eles. Aí o que acontece? Eles são especializados em sequestro, cara. E ele tava falando o seguinte, que todas as vezes que eles chegavam no exército, o lema dos caras é o seguinte, arma na mão, pé na porta. O cara tá com a arma na cabeça lá do refém, velho, eu vou dar 10 segundos pra você sair, não vai sair, nós vamos entrar e vamos sentar bala em você. Entrava e sentava bala. Nisso o que acontecia, cara? Dava tragédia. Pessoa morria, o cidadão de bem morria. O que ele se ligou? Olha a visão do cara. Ele pensou e falou assim, meu, quem que é meu cliente dentro da operação? É o refém? Não. O refém é mercadoria. O refém é o que eu quero. O meu cliente é o ladrão. Eu preciso fazer ele acreditar em mim. Porque se esse cara acreditar em mim, eu vou acabar com toda a situação, sem gastar uma força. Ele vai se render, todo mundo feliz, tranquilo, não vai ter vítima, ele vai estar preso, acabou o problema. O que aconteceu? Ele começou a desenvolver um processo para abordar todas as formas de sequestro, a tal ponto, Alex, que o ladrão pedia pro GAT. Faz o seguinte, chama o GAT. Porque se o GAT chegar,
eu tenho certeza que vai ser cumprida a palavra dos caras, porque antes eles tinham medo do Gatti. Quando o Gatti chegava, eles falavam, nossa, eu vou tomar tiro, agora mesmo tô lascado. E ele inverteu o processo. Se você parar para analisar, ele colocou a energia feminina dentro do processo, cara. É verdade. Aquilo é energia feminina pura. E ele quis dizer que quando ele foi implementar esse sistema, ele teve que fazer muito corte na polícia, porque os caras não aceitou. Os caras achavam que ele estava querendo proteger bandido. Alex, hoje ele fala que o bandido, ele conversa com o bandido, cara. Então eles passam feedback. E hoje o lema dos caras é o seguinte, se o Gatti chegou, fica tranquilo, porque a situação vai ser resolvida, não precisa temer que você não vai morrer. E é o que acontece, quando os caras chegam, 100% das ocorrências é finalizada com... A não ser que o cara esteja com entorpecente, drogado, fora de si, e não tenha... Mas se ele estiver consciente, a forma dos caras abordar é essa. E ele usou toda a energia feminina, cara. A energia da compreensão, a energia de fazer o rapport com o cara, de trazer ele, de fazer ele se sentir confiável. Alex, quando você estava em casa e você fez uma besteira, e você sabia que quem ia chegar, o pai ou a mãe, a maioria das pessoas queria que a mãe chegasse do que o pai. Porque o pai já chegar com a cinta arrebentando, cara. A mesma coisa. Sim. Não é uma regra, mas é grande parte das vezes, é isso mesmo. Não é uma regra, mas funciona mais ou menos assim, cara. A energia Sim, feminina que proporcionou essa situação. Então você vê como é importante se desenvolver isso, velho. totalmente, Danilo. Totalmente mesmo, cara. Eu acho que fica muito evidente quando a gente está nessa busca de autoconhecimento, que até mesmo para você fazer alguns movimentos de transcendência, você precisa dessa energia mais fluida, né? Eu digo uma coisa que, sabe, para as mulheres que estão acompanhando aqui, eu durante a minha carreira eu conheci muitas mulheres assim que pessoas que tinham competências, talentos, bonitas e assim, sinceramente, se sentindo muito para baixo, sabe, desacreditando de si mesma. A energia feminina é muito poderosa. Gente, vocês geram a vida de uma certa forma, né? Vocês têm esse poder de manifestar, de criar, de multiplicar, de agregar. E eu acho que quando você toma consciência disso, desse movimento, isso fica muito importante porque você para de se definir por aquilo que o fora acredita. Essa busca é uma busca muito forte e às vezes parece, Danilo, eu tô até para passar um vídeo teu, o vídeo que a gente fez a live, sobre aquela live que nós fizemos sobre dor e transformação, porque tem a ver com a questão do propósito dessas energias, sabe? Eu acho que quando a gente começa a entender o propósito dessa energia de completude, de amplitude que a mulher traz, eu realmente acredito, cara, que essa energia em algum momento ela assustou tantos místicos do passado que eles começaram a criar e falar, é tipo como se os caras tivessem percebido e falassem, cara, a gente tem que reter isso aqui porque nós já descobrimos, mas se elas descobrirem, ferrou. Mas era o medo. Era o medo. Porque se tem dominação, é medo. Não tem por que Ah, ter dominação se não tem medo. Certo? Então, de repente, você vê toda essa exclusão que foi feita, e aí eu acho que a gente cai muito naquela questão de ficar no looping, cara. Vai passando geração em geração, geração em geração, geração em geração, todo mundo repetindo padrão de comportamento, sem parar para observar esse processo todo. E muitas vezes acaba, tipo, tendo um comportamento negativo, porque é claro, cara, que não tem como não falar. Se a gente olha toda essa visão machista, masculina no extremo, cara, ela vai afetar diretamente no campo da sexualidade. E aqui gera problema. uhum. Mais ainda, entende? Porque não tem conexão. Né? Fica como o Marcelo disse, a visão do cara sobre sexo, sobre toda a sexualidade, se resume a um filme pornô. Exato. Energia, troca, fluidez, conexão, elevação, espiritualidade, não. É muito raso, meu amigo. É muito raso mesmo, né? Então, da mesma forma que eu acho que vocês que estão aqui, homens com a gente, tem que realmente abrir a mente ou já movimentar, porque você está aqui, você já está abrindo a mente, né? Senão você nem estaria aqui, na verdade. Você estaria vendo outra coisa. Você está aqui com a gente, né, que o Álvaro colocou aqui, ó, você tem que saber como funcionam essas energias. Esse assunto vai muito mais além, meu amigo. Acho que aqui a gente acabou não necessariamente falando sobre energias, mas direcionando sempre essa questão da masculinidade, né? De, poxa, de ter ali o meu papel de força, mas não de imposição, né? Tem um papel que cuida, mas não que controla. Porque tem uma diferença, né? Uhum. E não desenvolver isso
não significa que você não vai deixar de sentir. Porque o machismo, o macho alfa, digamos assim, o masculinidade tóxica, quando ele começa a oprimir, às vezes a mulher não vai aguentar e vai embora. Aí ele vai sentir o quê? Saudade, cara. E saudade é um sentimento com a polaridade feminina. Só que ele vai sentir na dor aquilo que ele poderia ter praticado com o amor e não ter perdido a pessoa que ele gostava. Não precisa gerar um processo negativo na sua vida por uma falta. Você pode transformar isso. Porque é o seguinte, Alex, em resumo, a vida se baseia em duas coisas, amor e dor, cara. Então, a dor, ela vai exigir para você, no momento exato, o seu desenvolvimento do maturamento das questões. Se você não faz isso, a dor vai te ensinar, cara. Mas você vai aprender. A questão é que aqui a gente está colocando nomes e caixas para alguns determinados assuntos para ficar fácil a compreensão de quem está nos assistindo. Entende? É isso aí. Porque a pessoa pode sentir saudade, mas ela pode nem saber o que significa isso. Saudade é um sentimento relacionado à energia feminina. E se você tivesse desenvolvido a compreensão, a paciência, o carinho, a entender esse lado mais tranquilo, diminuísse a agressividade, talvez com palavras, a soberba, a autoridade, você tivesse trabalhado esses aspectos e não tivesse, por exemplo, tido alguma atitude onde você é ciumento, possessivo, talvez você não teria perdido a pessoa que você amava e por causa de ter feito isso, hoje você sofre com saudade. Mas tem um lado bom por aí. Através da perda tem o contraste. Então, se você identificar isso, você pode tratar isso agora para que uma próxima eventualidade, um próximo relacionamento não aconteça isso de novo. Não tem pra onde fugir. Vai ter que aprender, ou no amor ou na dor. É isso aí. Bom, ó, Danilo, o papo tá bom pra caramba aqui, já estamos com acho que 1h30 de live aí quase. Fica marcado então, se você tiver disponibilidade, isso aqui ficou a parte 1. Segunda-feira que vem a gente volta com o Marcelão aí, pra gente fechar essa conta aqui, trazendo essas reflexões mais profundas. O que você acha? Olha quem chegou. Perfeito. Aí, ó. O gatinho sempre tá no meio, né, Alex? Meu Deus do céu. O Marcelão quer entrar aqui pra dar oi aqui pra ele. Pode entrar aí, Marcelão. Entendeu? Tava demorando pra ele vir, né? Ainda vem pra mim aqui, ó. Olha lá. Enquanto o Marcelão tá chegando aí, eu vou pegar ele. Peraí. O Marcelão, esse gato, desde que eu conheço o Alex, cara, ele sempre fez parte das lives, cara. Cara, que da hora. Mano, muito bom o papo hoje, hein, cara? Foi excelente. Deu um rolê, hein? E excelente, cara. Muito bom. A explanação excelente, cara. Tem várias coisas que eu posso trazer para a próxima semana, uns tópicos para começar assim também, das coisas que acontecem, dos caras do lance do broxar também, sexo, todo o tabu que envolve isso aí para um cara, entendeu? E depende do nível de consciência que ele está acessando nesse momento, isso pode ser tão agressivo para ele, né? O lance da broderagem tóxica também, né? Aquela broderagem da zoeira, da bagunça, de não entender o outro, mesmo tendo o mesmo problema, sabe? Bem legal. Sim. Dá para dar um rolezão aí e tal. Sim. Pô, Marcelo, vai ser muito bem-vindo com a gente aqui, né? Eu até chamaria você. Ó, se bem que assim, na verdade, eu não sei, acho que o Danilo não consegue sexta-feira, né? Tem que ser de segunda mesmo. A gente deixa para segunda que vem. A gente deixa para segunda que vem tranquilo, porque com certeza a gente quer te ouvir, tem muita coisa aqui para que você acrescente com a gente, e com certeza com a tua energia que a gente vai conseguir gerar até movimentos aqui que sozinhos não conseguimos, Marcelo. Então, cara, você é muito bem-vindo aqui com a gente. Muito bem-vindo mesmo. Combinado. Danilo, eu vou marcar alguma coisa também aí pra gente fazer. Perfeito, também. Claro, com certeza. Vai ser um prazer. Tá bom? O lance das tatuagens com os homens, tatuagens dos homens, tatuagem na paternidade também. Tem bastante assunto que dá para trazer para o público masculino teu lá também. Que legal, que bacana, gente. Ó, vocês têm uma energia super do bem, viu? Foi muito legal fazer essa conexão com vocês aqui e com certeza vai gerar um movimento bem incrível mesmo. Só o fato que, de uma certa forma, você teve todo o tempo, Marcelo, porque quando você trouxe esse insight desse tema,
Realmente acho que é um tema bem interessante. Acho que assim, não dá para a gente dar uma síntese aqui de uma certa forma, porque tem muitas vieses para olhar esse tema, né? Mas o que a gente pode chegar à conclusão tranquila é que temos que parar com esse lance de achar que homem é melhor, mulher é melhor, cada um tem seu papel e sua força. Você tem dúvida disso? Olha para as crianças. Olha uma criança que cresce com o pai e com a mãe, como que é diferente, tá? Estou falando Sim. de pessoas conscientes, é claro. Porque, de uma certa forma, sempre faz diferença. Ah, cresceu com o pai, faltou a mãe, vai ficar uma lacuna. Cresceu com a mãe, faltou o pai, vai ficar uma lacuna igual, só que em outras polaridades. Então, Sim. tá na hora da gente realmente, antes de até mesmo como masculino e feminino, homem e mulher, como seres humanos, compreendermos que realmente somos um. Estamos aqui para se acrescentar, para conectar. Se você escolher alguém para dividir sua vida, então, na verdade, você também escolheu alguém que você vai ter uma tolerância, uma compreensão num nível muito maior do que com aquelas pessoas que só passam de vez em quando, né? E aí, encontramos a nossa própria unicidade, né? E esse é o que é o mais interessante, né? Então, Verdade. gratidão, meus amigos. Muita gratidão mesmo. Nos vemos na segunda-feira que vem. Gratidão a vocês que acompanharam aqui com a gente também. Mais uma vez, convido vocês a seguirem aqui o Mindcast, a seguir o Marcelo também aqui no Marcelo Paro Tatu, o Danilo Lapidando Ser, e sejam bem-vindos ao Mindcast. Muito obrigado, uma boa noite, e amanhã estamos de volta às 21 horas. Abraço, Danilo. Abraço, Obrigadão. Marcelão. Fica com Deus todo mundo. Prazer estar com vocês. Beijão no